Hoje vai ser uma live que a gente vai fazer com um fornecedor de material, é um dos serviços dele, né? Ele tem uma construtora também, mas a ideia é falar sobre a venda do material e esse material específico que é o plywood. A ideia da nossa série a gente começou, né, fazendo com alguns profissionais que são parceiros, mas a gente também quer trazer fornecedores de materiais para falar um pouco sobre os materiais também que a gente tem como opção no steel frame e ajudar, né, a contribuir para o fornecedor também falar sobre os materiais que ele tem específico, como esse material funciona no sistema. O Rafael aqui para entrar. Entrando. Essa é a nossa quarta live aqui dessa série sobre o steel frame. Eu sou o Vitor, que é a nossa empresa, a gente trabalha com projetos e gerenciamentos de obra no steel frame. E hoje o nosso convidado é o Rafael. Rafael que eu conheci há 2 anos numa feira de steel frame. Foi, foi um amor à primeira vista, porque ele trabalha com um material que a gente gosta de estudar alguns materiais que tem lá fora, em outros países que trabalham com construção a seco também. E acaba que a gente vê que lá eles gostam muito do desenvolvimento de materiais e pensar mesmo nos materiais. E hoje no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem esses materiais do nível que a gente tem lá. Então, quando eu falo amor à primeira vista, é porque eu bati o olho no stand dele e vi um material que eles estavam trazendo para o Brasil, que era um material que a gente já gostava bastante, né? Gostava à distância ali, né? E aí ver que ele estava trazendo para o Brasil foi bastante interessante. Mas a gente vai falar um pouquinho disso durante a live. Quero que você se apresente um pouquinho, Rafael, falar sobre seus 2 empregos, talvez tem mais um aí, né? Tem umas três profissões, mais ou menos. Olha aí, Tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Quase virada aí de tarde para noite. quase. Pois é, a gente se conhece já há um tempinho, né? Acho que foi na Enix ou no Congresso Steel Frame que a gente se conheceu a primeira vez, né? Isso. Mas como você falou aí, ainda o nosso país ainda está crescendo em tecnologia para construção, né? Mas tem sido um processo bem rápido. Eu venho acompanhando aí já faz um tempinho, né? Eu estou nesse mercado há mais de 20 anos, 24 anos, para dizer bem certo. Nossa, eu tô só há 4. Tô... Nessa área de construção a seco, desenvolvimento de materiais e assim vai, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Rafael Hassen, eu atuo no mercado aí esse tempo que eu comentei. A gente está trazendo aí muita tecnologia, inovação, é uma bagagem de experiência que a gente traz hoje e aprendizado, né? Em várias empresas que a gente passou, a gente trabalhou em algumas empresas aí como a LP Brasil, que fabrica o nosso concorrente, não posso falar mal, eu já trabalhei com eles há um bom tempo, é um excelente produto também. A gente vai comparar principalmente os dois produtos, né? Ambos são excelentes. Eu valorizo muito essa antiga empresa que a gente trabalhou também, a gente criou muita experiência junto lá. Trabalhei na Smart, no início era a Águia Sistemas Construtivos, daí participei da migração para o Grupo Smart, né? Hoje eles são a maior rede de lojas de construção a seco do mercado, também são parceiros aí da gente. E, eu sou proprietário da consultora DNA, também atuo com a área de projetos, execução, né, parte completa de execução, desde o projeto, acabamentos, tudo, né? Automação, tudo que precisa para uma obra. Atualmente eu estou mais focado com a Helva Plaque, que é o que tem me tomado mais tempo. Até eu dei uma freada nas atividades. Eu tive um falecimento que foi minha esposa, faleceu há pouco tempo. Acabei até parando um pouco com as feiras e tudo mais. Vamos ver se esse ano dá certo a gente começar a voltar aí ativa de novo. Mas estamos Tem. atuando no mercado. Temos Eu, vários amigos, parceiros aí, né, na área da construção a seco, né? Tanto steel frame como wood frame. Mas é isso, estamos aí para aprender cada vez mais e também difundir muita informação aí para esse mercado, né? não, você tem que participar das feiras sim, porque pô, quem tem material diferente se não participar aí não ajuda. E esse ano ainda vai ter mais uma feira ainda. Vamos lançar, você viu, né?
né, que lançaram mais uma feira ainda de construção a seca, então quem tem material diferente tem que participar. Não dá pra gente ir para as feiras para ficar olhando placa cimentícia e placa de gesso só. Tem que ver os diferentes. Mas vamos começar aqui sobre o assunto da nossa live. O Rafael não falou, mas eu posso falar, né? A empresa concorrente que a gente vai falar bastante aqui durante a live, né? Porque são materiais que se utilizam basicamente da mesma forma na construção de steel frame, que é o ASB. Pelo menos quando eu comecei a estudar o steel frame, o básico que era ensinado é que a gente vai montar toda a estrutura, vai vir com uma placa USB, vai vir com a membrana hidráulica, vai vir com a placa cimentícia. Quando veio para o Brasil, eu entendo, pelo que eu comecei a estudar, que não se falava de outro material como esse primeiro substrato de uma parede de steel frame. Sempre falavam só como USB. Só que quando a gente vai lá para os outros países, sempre existiu em si o plywood. Mas aí eu queria começar explicando para o pessoal a diferença dos dois em relação à própria fabricação. Porque os dois são materiais de madeira, né? Mas o que muda na fabricação em si dos dois, para um ter essa denominação de plywood e o outro de OSB? Então vamos lá. Bom, hoje, como eu estava falando, né, Vitor, eu atuo na Helvaplac. Uhum. São parceiros e os diretores aí, um dos diretores já são colegas nossos. E eu acabei conhecendo também eles através da LP, porque eles faziam um subprocesso para o Decowall, que é um painel decorativo que era fabricado pela LP há muito tempo atrás. Então, como eu trabalho no setor de qualidade, laboratório, né, então atuei muito também na área de processo de fabricação, junto a eles eu fazia o acompanhamento pela LP na época com eles. Né? Então, acabei conhecendo a Helvaplac e hoje a gente está trabalhando com eles, né, na parceria também, onde eu desenvolvi toda uma linha de produtos para esse mercado. Né? Então, a gente sempre está inovando com materiais e tecnologias para o mercado na área de contraventamento estrutural. Né? Então, vamos falar assim da Helvaplac. Né? A Helvaplac hoje também, né, Vitor, é uma empresa que está há 30 anos no mercado, ela exporta para mais de 40 países, atende várias legislações hoje do mercado, né, tanto nacionais como internacionais. E eles têm um processo de fabricação com alta qualidade, tem laboratório próprio dentro da fábrica, né? Então o processo de controle de qualidade é bem extensivo, né? Então o que traz muita qualidade é o produto final também, né? Controle, produção, fabricação, né? Toda a parte de suporte. E falando dos dois produtos, então, vamos começar aqui pelo nosso concorrente, minha antiga empresa aqui, né? O USB. O que é o USB? A sigla é uma sigla americana, né? Vem de Oriented Strand Boards, ou vamos traduzir aqui, painel de tiras de madeira orientadas. Tá? Existem fábricas que fabricam com 3 camadas e fábricas no mundo que podem ser fabricadas até com 5 camadas. A do Brasil aqui, a Louisiana Pacific, ela fabrica com 3 camadas. E qual que é a técnica aqui? Então seria uma cola com resistência à água, né? Onde as lascas, né, a madeira entra, ela é processada e se transforma em tiras, né? Em tiras de 10 ou de 15 centímetros, uma forma de regular o tamanho também das lascas. Uhum. E elas são dispersas na formadora, antes de ir para a prensagem, que se chama formadora, em camadas. Primeira camada no sentido do comprimento, segunda cruzada e a próxima que vem, a última da parte de cima, no sentido do comprimento também. Então você acaba cruzando para você ter uma resistência estrutural um pouco maior. Na verdade, você ganha resistência estrutural maior. Né? No sentido longitudinal, ela é uma placa que ela vai ter uma resistência maior, mas no transversal ela tem uma menor resistência. O compensado, vamos falar do plywood da Helvaplac, do Helvaplac estrutural. Ele já é formado com 5 camadas, então você tem um número de camadas maiores na composição, mas a densidade, vamos falar assim, quando você prensa os dois produtos, eles vão ficar muito próximos, né? Então em torno de 620 kg por centímetro cúbico, né? A densidade dos dois produtos. Né? Eu tenho produtos que têm maior densidade, maior resistência também, que a gente vai falar um pouquinho mais. Uhum. Mas assim, no caso do compensado, ele é formado por lâminas.
E essas lâminas também são intercaladas, no sentido do comprimento, as duas de cima, as duas de baixo, no sentido do comprimento, e há uma lâmina cruzada, né? Podendo variar, dependendo do produto e da resistência estrutural, de até 3, no mínimo 3 camadas, né? Até 11 camadas, até mais camadas, até 17 camadas, né? Dependendo muito da aplicação do produto que você necessita. Mas comparando o físico, mecânico, os dois, o compensado, não porque é o nosso plywood, mas a característica do plywood estrutural da Helva Plaque, por ser fibra longa também, a resistência axial é muito grande, também a flexão muito grande. Então, nos ensaios físicos mecânicos dos laboratórios, e também nos processos de homologações que a gente fez, tanto para atender a NBR de steel como a de wood frame, né? Falando, o nosso produto hoje ele está adequado às duas normas, ele tem uma resistência ali que chega a variar conforme o ensaio e o tipo de teste, em torno de 5 até 30% a mais do que o USB nos ensaios físicos mecânicos. Flexão, tração, né? A gente faz um ensaio também cíclico, que simula o material passar dos anos, né? A gente faz ensaio úmido, com vácuo, né? Aplicando força e resistência depois também, simulando também o tracionamento. Que você fatores positivos nos ensaios, o que traz uma maior também segurança à obra. O que eu posso te dizer? O único ponto, a gente tem que ser sincero, o único ponto negativo entre o plywood e ele por ser fibra longa, ele tem a tendência a ter um pouco mais de expansão, mas a expansão tem que estar dentro da regra ou da norma da exigência, né? Então, a única característica que você acaba tendo um pouco de perda é que, por ser fibra longa, ele tende a ter um pouquinho mais de expansão. Então, mas trabalhando com o mínimo de junta entre placas, que a gente sabe que é 3 milímetros, né? Você vai ter o atendimento aplicando ele perfeitamente dentro das normas e os padrões, né? Eu acho que um ponto importante de falar, igual você falou das propriedades físicas e mecânicas, falou dele ser estrutural, até para a gente traduzir um pouco isso no funcionamento da obra em si. Eu acho que acaba que wood frame eu até não sei dizer tanto, mas o steel frame em si, a questão da estrutura do steel frame em si, é uma estrutura que tem uma movimentação maior, né? A estrutura metálica se movimenta mais. E antes de até de existir a norma do steel frame, né, muito se discutia, né, sobre a questão do funcionamento da estrutura, dela funcionar sozinha ou dela funcionar com essa placa, seja USB, seja... Na época era com USB mesmo, né, dessa estrutura funcionar com USB. Mas acabaram lançando a norma e a norma obriga só a estrutura funcionar sozinha, né? O projetista tem que calcular e a estrutura tem que resistir às cargas de vento, tem que resistir a tudo sozinha, independente de qualquer placa que seja colocada na estrutura. Só que as obras que a gente fez, eu nunca utilizei, eu estou aqui fazendo a live com o plywood, mas a gente ainda não teve a oportunidade de usar o plywood. Mas pelo menos nas obras que a gente utilizou o USB, é perceptível, quando você monta a estrutura, quando você coloca o USB, dá uma rigidez maior para a estrutura, diferente de quando você coloca, por exemplo, só uma placa cimentícia direto. Exato. Então, o que acontece, Vitor? A gente chama de comprimento de flambagem, né? Olhando a régua aqui, quando você aplica uma força nela, ela tende a deformar, né? Então, imagine que você tem o painel metálico lá, né? Como você tem um painel atrás de você aí, dependendo do comprimento, você tem um aumento de comprimento de flambagem. Então, quanto mais alto, às vezes você tem que mudar até a seção dele, de 90 para 140, para 200, para você ter maior estabilidade também, né? Conforme a norma exige. Então, qual que é o ganho de você trabalhar com um painel estrutural de madeira? Primeiro, você no projeto estrutural, você acaba tendo uma redução de peso no aço. E o elemento mais caro da construção a seco e também do wood frame, que você também tem mais bloqueadores e travamentos, você, com o painel estrutural fixo nessa estrutura, você diminui esse comprimento de flambagem. Para quanto? É a mesma coisa, vamos imaginar lá que eu tenho um painel de 3 metros, mas a fixação minha é a cada 30 centímetros. E eu tenho a cada
15 nas bordas e 30 no centro. Mas o pior cenário, quando eu fixo a chapa na parede, é a cada 30, vamos dizer assim. Então, vamos dizer, a cada ponto de fixação do parafuso que você tem um comprimento de 30 centímetros. Ou seja, você estaria pegando aquele perfil e cortando ele a cada 30. Quando você aplica a força num perfil de 3 metros lá em cima, vamos imaginar hipoteticamente uma tonelada, ele vai deformar. Mas quando você aplica em 30 centímetros, uma peça de 30 centímetros, que é a distância máxima de fixação do parafuso, você acaba diminuindo esse comprimento de flambagem, aumentando a rigidez e tendo maior resistência a essa carga axial. Então você acaba ganhando uma segurança muito maior no teu projeto. Outra coisa, bloqueadores, que normalmente você tem. Existem vários tipos de bloqueadores, fitas de contraventamento. Isso tudo você pode eliminar, porque ele faz essa função, reduzindo o custo que é diretamente proporcional do aço, né? Eu acho que na parte estrutural, até se você via de regra a norma, ele abre aspas lá dizendo que a partir de 2 pavimentos você pode preferencialmente trabalhar com contraventamento em vez de aço ou com contraventamento em painel estrutural, né? Tanto na parede interna ou externa ou em ambos, dependendo do projeto, se for um alto padrão, a gente aconselha até trabalhar para ter um ganho maior de eficiência no projeto dentro e fora, mas no mínimo um lado, laje, trabalhar com contraventamento também, com painel de 18 milímetros, que traz muita praticidade, né? E telhado, né? O telhado chino também traz esse contraventamento de estrutura, tanto para o steel frame como para o wood frame, né? Então, para os dois sistemas, ele agrega muita vantagem. Não só essa vantagem que a gente sabe, né, Victor? Mas a madeira é um excelente isolante termoacústico. Você ganha também eficiência térmica e acústica no teu projeto. Outra vantagem, eu tenho um armário atrás aqui, fixação de cargas suspensas. Você vai trabalhar com parafuso ponta-agulha ali, né, 4 milímetros ali, você tem uma resistência média na chapa de 12 milímetros, tanto para o USB como plywood, em média de 60 a 65 quilos por ponto de fixação, você tem resistência de arrancamento. Então, vamos falar assim, nós falamos aí 4, 5 vantagens praticamente, né? Entrando no projeto e na aplicação da obra em si, em posição a seco, né? Você até falou um pouco aí, mas vamos detalhar agora essas variações que a gente tem de painéis. A gente tem painel para fachada, né? A gente tem um painel para uso interno, tem painel para laje e tem painel para cobertura. Exato. Então a gente tem o painel para parede. Você pode usar 10 milímetros ou nós temos até 8 milímetros, medida mínima, para alguns projetos. Só que quanto mais a partir para baixo do 8, você tem mais ondulação, pela chapa ser mais fina. Então, vamos dizer, a umidade relativa do ar acaba, conforme a região nossa sabe, né? Regiões mais úmidas, mais secas. Então, a tendência é absorver mais e ter um pouco mais de ondulação quando a chapa é mais fina. Então, por isso que normalmente, quando a gente faz um projeto residencial, ou comercial mesmo, que você vai usar 10 milímetros, sempre a recomendação é trabalhar com ela por dentro, né? Atrás do drywall, né? Ou se quer maior resistência, também a sobrecarga estrutural, maior conforto térmico, já vai para 12 milímetros. Então, as mais usadas dentro e fora, no caso dentro, ou 10 ou 12, e fora, normalmente sempre é o 12. Essa é a recomendação. Telhado, no mínimo 12 milímetros. Né? Então, 10 não se usa, porque senão você vai ter empenamento, a telha é fina, né? Absorve bem. E eu tenho um produto aqui que, na sequência, a gente pode falar, que é o Shingle Plus, que é um produto de alta densidade. Ele é 7 camadas. Então, ele tem uma menor densidade, ele tem uma maior densidade, em torno de 720, 730 kg por centímetro cúbico, onde entre apoios você tem uma menor deformação entre os apoios. E dependendo do pano do telhado, quando é muito grande, você sabe que aparece a imperfeição. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Então, se você trabalha com produto de menor densidade, você acaba tendo maior ondulação.
entre pontos de apoio. Aí há boas práticas também, né? Eu vou falar nos meus projetos que eu tenho em A-frame. Eu trabalho com... Quando eu projeto telhado shingle, apoio a cada 40. E tem que tomar um cuidado, aproveitando o gancho, que tem alguns tipos de telha e fabricantes de telha que dão a recomendação do apoio. Alguns exigem que seja a cada 40, conforme o tipo e a modalidade da telha. Então, mais vale muito também o bom senso, né? Mas nós temos essas duas linhas para telhado shingle. O de alta performance e o normal, que vai equivaler ao SB normal. E tem o para laje, né? E o para laje daí já é o 18 milímetros. Eu tenho a opção dele encaixe macho e fêmea, que você ganha resistência entre apoios, né? No caso, na hora que você faz a amarração lá, você vem amarrando conforme os apoios que você tem entre um perfil e outro. O encaixe macho e fêmea, ele te dá um suporte também para que ela não dê ondulação e também faz uma pré-proteção também entre juntas, depois que você aplica a lona, para que a umidade, se você for fazer um contrapiso, né, uma laje mista, não passe para baixo. Não sei qual que é o padrão dos teus projetos, como que você trabalha, se é seco ou é mista. Eu trabalho muito com a mista, por causa mais uma questão cultural, né? As pessoas gostam mais de rigidez, né? Então, eu tô com a mista também, mas buscando formas para seca. Tem alguns fabricantes aí que lançaram alguns materiais diferentes, tô para ver, para testar, que eu acho que vai encaixar bem. Mas eu normalmente faço assim, é o plywood estrutural Flexstone, que é o nome dele, de 18 milímetros ou de 15. Normalmente o mais usual de 18, que daí fecha o padrão da norma cada 40 o apoio, né? Uhum. Daí você vem com uma lona grossa, né? Fazendo toda a proteção entre ela. Tem outros materiais também no mercado que você pode trabalhar. Até tem umas linhas rurais que são mais resistentes ainda. E você pode trabalhar daí com a malha pop em cima. Eu trabalho normalmente espaçamento 10x10 e faço um contrapiso com pedra pedrisca, pedrinha mais fina, pedra verde, e concreto FCK 20. Uma capa D4, meus projetos podem durar D4 até 8 centímetros. Depende muito se tiver rebaixo, intercalas de rebaixo, daí eu faço a variação no projeto estrutural daí. Mas é o padrão que aqui a região usa mais no Paraná, vamos dizer assim, sabe? Sim. Aqui também acaba que usa muito. Tem muita gente que está fazendo com steel deck também, né? Já faz o concretão já direto. Só que o steel deck, comparando com esse produto, o custo é bem mais alto. Sim. Esse é um produto bem mais em conta. Então você tem uma economia por metro quadrado, né? Bem bacana. A steel deck acho que entra muito, pode entrar muito em solução quando a pessoa não. Que é a maioria das obras, né? Não pensou a obra para steel frame, né? E aí tá com a lajezinha muito fininha e não tem como alterar muita coisa e acaba sendo uma das soluções. E a resistência do concreto em si, né? Que querendo ou não, o pessoal gosta. Agora vamos para a maravilha, que foi o que eu falei no início da série, do vídeo. Que é esse material que, igual eu falei, eu conheci em vídeos lá fora. O pessoal lá fora tem uma empresa que chama Zip System, que faz esse material. Que ele tem, eu considero que tem duas vantagens. Se tiver mais, você até me fala aqui pra gente, mas eu considero que tem duas vantagens principais, que é: uma é que a gente sempre pensa no steel frame na velocidade e na praticidade do serviço. Claro que a gente pensa na qualidade, mas quanto mais a gente puder pôr velocidade e praticidade no serviço, a gente vai pôr e reduzir etapas, né? E isso vai vir com redução de etapas. Quanto mais a gente puder fazer 2 etapas em uma, é interessante, porque a gente normalmente está aumentando a qualidade, porque tem um material que foi feito dentro de fábrica, já com 2 materiais aplicados, você não vai ter que passar por aquela fachada 2 vezes. E o outro é que a gente está trocando um material que é a membrana hidrófuga. Aqui no Brasil, eu acho que o pessoal negligencia muito a utilização da membrana hidrófuga. Acho que quase ninguém entende realmente a função da membrana hidrófuga. Só sabe falar que ela é impermeável e é permeável ao vapor, mas ela tem uma função muito importante para ela realmente fazer isso. Ela não pode ter um furo que sequer, senão ela já não funciona nada para isso. E o que a gente vê nas obras é muitas vezes que o pessoal não tem esse cuidado que precisa ter com ela ali. E aí, quando a gente vem para esse material, é um material que tem a membrana já aplicada, mas de forma líquida. Então a gente não tem chance nenhuma de ter um furo nela. Exato. Como você comentou, ela é uma tecnologia americana, né? O Zip System vende muito bem lá nos Estados Unidos. A gente trouxe a ideia
dessa tecnologia, e a gente transformou no Strong System, né, que é o nosso produto. Então, qual que é as vantagens aí, né? Uma das vantagens é você elimina praticamente uma etapa, né? Outra coisa, reduz funcionário, então você reduz custo, então você reduz o custo duas vezes, né? E ela faz uma dupla função, né? Que a membrana faria, né? Que é você fazer a proteção, principalmente a principal proteção é contra a água, né? Então a gente aí tem uma instalação de uma fita, né? No caso aqui é zip tape, ou a gente até trouxe a zip tape, mas o custo dela é muito alto. Mas a gente testou uma fita de um fornecedor aqui, não sei se pode falar o nome, mas a Baltec, que tem uma linha de fitas bem mais em conta e que tem um ponto de aderência ideal também e que atende muito bem o custo-benefício, porque a ideia é que você fique mais em conta do que a membrana, né? Então a gente foi trabalhando para desenvolver isso. Então é um produto, até a gente fez uma obra modelo, uma obra de 1.000 metros quadrados com esse produto, com essa fita também aplicada. Acho que até tem um videozinho no Instagram da DNA Frame. Então, se alguém quiser ver depois, lá tem a aplicação, a gente aplicando a fita, trabalhando. Mas, cara, é muita vantagem, assim, você ganha muita velocidade, porque você sabe, dependendo da altura, você vai ter que desenrolar, se estiver ventando, é complicado de se instalar, rasga, né? Então, dependendo da membrana, você acaba tendo até algumas dificuldades, né? E o tamanho da membrana também, né? Então, aqui é muita facilidade, o produto já vem pronto, você só vai fazer o trabalho daí, como é uma recomendação também para o USB, corta a chapa, faz a pintura base de solvente da borda, e daí vem, instala ela e faz a aplicação da fita metálica, no caso pode ser essa fita metálica autoadesiva. Se tiver muito frio, uma dificuldade que a gente até notou, a gente fez no inverno, ela não, você tem que às vezes aquecer ela com um maçarico para ela colar bem, então aplica um rolinho ali, passa o rolinho. Até no sistema Zip tem um rolinho próprio deles lá, né? A gente tem que desenvolver um rolinho desse em breve. Tem que desenvolver. A fita também, você tinha me falado que vocês estavam tentando desenvolver uma mais próxima do que eles têm lá também, né? Isso, mas essa da Baltec, o custo-benefício dela é bem bom, sabe? Nós usamos ela, é excelente, excelente. Excelente. Ela dá tudo. Ela tem um ponto de aderência de arrancamento à cola dela muito alto, então ela é bem, bem bacana. Um produto bem bom. Uma indicação de um amigo aí também, que é do Rio. Foi? Foi. Danilão aí, o Danilo. Show, show. Então, aí de materiais assim, com esse desempenho vamos dizer, 2 em 1, então hoje vocês têm o Strong System. Isso. O do 4 produtos. 4. Isso. Seria o Standard, né? Seria o produto de entrada. O Shingle Plus, que é para telhado shingle. O Flexstone para lajes secas ou mistas. E o Strong System, que é o produto que vem com a membrana hidrófona. E como é que vocês estão... Temos mais um, né? Que a gente lançou na feira, não lembro se foi quando a gente se conheceu. Mas a gente lançou uma linha de vigas engenheiradas, que são as LVLs, né? Então até estou com uma aqui, né? Aquela de 90. Então aqui é uma emenda. A emenda tem a mesma resistência ou maior do que o próprio material, a emenda do produto. Nós conseguimos fazer até assim peças com 90, 140 e 200. A alma. Então vamos falar igual o perfil metálico, a alma do perfil. Então você tem essa possibilidade também. Eu tenho a partir de 2,40 metros até 5 metros de comprimento a venda dela. Qual que é a vantagem comparando o perfil de wood frame? A viga tradicional você tem muita perca, empenamento, ondulação. E como essa aqui engenheirada, ela é reta. É como se fosse um perfil metálico. Muito fácil de trabalhar por ter esse dimensionamento muito padronizado, né, do produto. E eu tenho ela em duas opções. Ela tem garantia com proteção por cipermetria, que é o cupinicida, né, que é o mesmo que exige as normas, né, tanto para os painéis. A gente também trabalha com essa mesma proteção.
de cupimicida com garantia no produto estrutural em si, com todos os produtos aplicados de proteção, fungicida, hidrorrepelente, cupimicida, eu tenho uma garantia de 35 anos no modelo com cipermetrina. E eu tenho a opção autoclavado com 50 anos de garantia o montante. Então eu tenho duas garantias. E os painéis, né, Vitor, vale ressaltar, né, são todos hidrorrepelentes, né, então se joga água, não para a água. É claro que a hidrorrepelência tem uma duração, né, como o SB é 35 dias, o nosso é em média 45 a 65 dias. E o nosso tem proteção, a garantia estrutural dos painéis é 35 anos, garantia contra cupins é 20 anos, o SB é 20 anos também. Garantia contra fungos ali é em torno de 10 anos, né? O nosso concorrente não dá garantia contra fungos. E hidrorrepelência, como eu falei para você, de 45 dias a 60 dias o nosso produto. Então, trazendo essa segurança também para o nosso cliente. Você falou, né? Todo corte tem que ser protegido também, né? Igual do USB, né? Exatamente. Todo corte que é feito, você tem que proteger com uma pintura à base de solvente. Então, uma tinta a óleo, um esmalte sintético, que é o recomendado, porque quando sai de fábrica, ele tem uma pintura à base de parafina. Então, que dá essa hidrorrepelência, né? Então, a partir do momento que você abre o corte, você perde, deixa eu ver se tem algum material na amostrinha aqui. Você tem a pintura de fábrica, mas onde você faz o corte, você tem que fazer a proteção posterior. E a fixação é a cada 15 centímetros nas bordas e no centro a cada 30 centímetros. Outra coisa legal de falar também, quando a gente está fazendo a obra, os clientes sempre vê ali uma madeira na parede, aí, normalmente numa época de chuva, né? Sempre gera aquela angústia, mas esse material aí pode ficar exposto assim, não tem que fazer nada. O tempo que ele pode ficar exposto assim antes de vir com um segundo material em cima dele, são esses 35 dias que você falou, ou na verdade não? A questão de exposição à chuva e aí depois ele vai secar com o sol, dá para ser um tempo maior? Não, essa pergunta é bem interessante. Quando ele está na parede, nessa posição, você não tem acúmulo de água, então você tem uma maior resistência, né? Normalmente, o ponto mais crítico é telhado ou laje, né, onde você tem acúmulo de água. Então, por isso, qual que é a consideração de boas práticas que a gente faz como construtor, falando agora, construtor, não fabricante. Como construtor, o que é a boa prática? Vai fazer o telhado shingle, vem trazendo o pano pronto. Já faz o pano que você consegue cobrir para você manter a qualidade do telhado. Tem gente que sai soltando chapa à toa e pega sereno, chuva, da temporal. Pois é, mas daí ficou tudo marcado. Mas é claro, você não teve alguns cuidados que são primordiais numa construção, né? Outra coisa, a laje. Montou a laje, põe a lona. No mínimo a lona, entendeu? Montou tudo, você está protegendo o teu produto, porque tudo isso é custo para o teu cliente final, né? Exatamente. Então é uma questão de boas práticas. Na parede, mesma coisa, vai usar membrana. Se não é um produto que já vem com a membrana, já aplica a membrana. Eu faço assim, minha forma de trabalhar. Instalei a chapa, membrana e revestimento. Só não faço ar junto. Vem trazendo pronto. Vou aprontar o telhado shingle, subcobertura e no mínimo a subcobertura. Se não der tempo, instalar a telha. Bem empregadinho, grampeado, tem que tomar cuidado se não está ventando, né? Senão daí você tem que fazer pronto também, né? Para não rasgar. Mas são recomendações importantes. Outra coisa, armazenagem. Vai armazenar o pallet lá no canteiro de obra. Coloca os calços, né? Ou se não tiver, você tenha usado, vai empilhar, o que você vai fazer. Mantém sempre em cima dos calços, ou providencia calços, né? No mínimo 4 calços pelo comprimento da chapa. Lona, vai colocar a lona lá. O que é o recomendado? Põe 3 calços em cima do pallet e passa a lona por cima, abrindo as laterais para que haja ventilação. Né? Isso é uma recomendação por norma. Sim. Então, para armazenamento de madeira, a gente trabalha com a mesma norma base. Então, você tem que tomar esses cuidados também, porque senão você acaba armazenando errado, inadequadamente, e você acaba prejudicando também a qualidade final do produto que o cliente comprou, né? Então é uma questão de boas práticas. Exatamente. Isso serve para nós da Helvaplac e também para o produto do concorrente.
Ô, Rafael, e como é que hoje vocês estão enxergando aí, principalmente na Repoplac, né, que acho que acaba tendo contato com mais empresas, com tanto o construtor final quanto o distribuidor, como vocês estão enxergando o mercado em si, a evolução do mercado, o entendimento do mercado com a utilização, igual você em si, né, que dedica nessa parte de estudo, a análise do sistema, como é que você vem enxergando esse crescimento do mercado e até nesses fatores em si da utilização dos materiais de forma correta? Bom, vou falar assim, eu tenho uma visão desde o período que nós começamos a trabalhar, né? Uhum. Então, há 20, não precisa nem dizer 20 anos, 15 anos atrás aí, a gente contava nos dedos onde tinha obra, em steel frame, primeiramente, né? As primeiras edificações vinham importadas de navio, né? Então, que nem em Curitiba aqui tem obras que o material veio de fora importado, né? No processo inicial desse mercado. Mas o mercado em si tem crescido em escala. Então, para nós, vou falar, eu como desenvolvedor também estou trabalhando nessa linha de frente com a linha de painéis Halvaply estrutural, praticamente a gente dobrou a produção nesses 2 anos. Então, a gente começou escalando e o mercado só tem crescendo. Um mercado que está crescendo muito agora, né, é o mercado das construções off-site, ou seja, as construções industrializadas. Por quê? Vou falar, eu já tive até mais de 100 funcionários na construtora. Demanda de mão de obra está cada vez mais crítica, e boa mão de obra. Você vê que, em média, a construção civil, hoje há estudos, aí até a Sheila, minha amiga do McDonald's lá, fez um pré-estudo dentro do próprio canteiro de obra dela. Você vai ver os pedreiros hoje, que a gente forma também essa linha de profissionais para montadores do sistema da construção civil, em média ali 40 anos de idade, a média de idade desse profissional. Então você vê que os jovens você não tem muitas pessoas querendo agora novas querer trabalhar no mercado da construção civil. Então, para suprir essa demanda, a construção off-site tem crescido bastante. A gente atende grandes clientes hoje desse mercado. Então, a gente tem grandes clientes aí que entraram, grandes players do mercado que hoje eu já atendo, que constroem em escala de 1.000, 2.000, tem capacidade até hoje, tem empresas de até 10.000 casas por ano, em escala industrial. E tem empresas hoje que a gente também atendeu, que estão vindo de fora, Rússia, Itália, Estados Unidos, se implantando aqui, se implantando no Paraguai por causa de encargos, né, para atender a nossa região aqui no país também. Então, esse mercado da construção seca não tem mais volta, ele só cresce. Só cresce porque o mundo depende de você ter rapidez, né, qualidade, e hoje a demanda de construção, queira ou não queira, é o que move o nosso país, né? Então, ainda é o maior setor do país, é a construção, fora a agricultura, né, que é o nosso maior PIB, mas a construção civil hoje é o que movimenta, né? E parece que realmente, quando a gente vê as maiores empresas que chegam com maior investimento, elas estão dando esse salto, né? Elas não entram no mercado para trabalhar com steel frame, com wood frame, elas já entram para trabalhar com off-site. Exatamente. É porque quando você pensa em escala, né, não tem para bater, né? E hoje você trabalha muito com módulos de projeto. Então você consegue aplicar módulos para você fazer ampliações de forma muito fácil dentro da indústria. Então, vamos dizer assim, já fiz projeto de franquias modulares, né? Nós aqui já projetei em container, steel frame, EPS, wood frame, pouco, minha maior especialidade é steel frame. Então, assim, você vê que a parte modular é muito prática, né? Um exemplo, tenho clientes que fizeram projetos franquia. Eu quero vender uma franquia desse tamanho, mas daí o cliente acaba crescendo. Como que eu posso agregar mais valor para esse cliente? Você acopla módulos para você fazer a ampliação da franquia dele. Então você acaba tendo mais opções também de industrialização, né? Uma coisa bem complexa, às vezes tem regiões do país que é difícil você mandar material. Então,
quando você manda pronto para uma determinada região que não tem fornecimento de materiais de construção, você elimina um monte de problema também. E querendo ou não, na prática, você atua com construção também, na prática, o trabalhar em loco ali, a gente ainda tem toda a dificuldade com a mentalidade também das pessoas. Eu, pelo menos, às vezes tenho a sensação de que às vezes a gente está mudando só o método construtivo. A pessoa que está trabalhando com steel frame, nem todo mundo tem a mentalidade também de indústria. E aí, quando o pessoal está lá realmente na indústria, aí eles entendem que eles precisam de seguir uma linha de montagem, tem que ter um pensamento de organização diferente, né? Acho que eu brinco até também essa questão dos próprios materiais, né? Quando a gente vem falar, quando vem cliente, normalmente é o cliente que até nem é nosso cliente, né? O pessoa que está caçando coisa para dificultar. Quando a gente vem falar de discutir, steel frame, vai construir steel frame, alvenaria é melhor, é mais barato, tudo. Pô, não tem, às vezes não tem a comparação, porque a gente está falando de um material que você vai comprar um tijolo. O tijolo você nem sabe a procedência desse tijolo, você não sabe o isolamento acústico que esse tijolo tem, não sabe o isolamento térmico que esse tijolo tem, não sabe a resistência a impacto que esse tijolo, você não sabe informação nenhuma desse tijolo, você sabe que ele é um tijolo e as medidas dele. Hoje em dia nem todo antigamente os tijolos ainda tinha a cerâmica ali, né? Hoje em dia acho que esse tijolo nem tem isso, identificação da cerâmica. Agora não, cada material que a gente vai utilizar no steel frame, a gente tem todos os dados, os relatórios técnicos. Então como é que se discute algo assim, né? Na verdade, os relatórios técnicos já são antigos, né? É que a gente já existe a legislação internacional, que já existe essa documentação, e a gente tem a nossa legislação, que agrega mais informação técnica ainda, que é embasada na informação internacional. Então, falando de homologação, nós homologamos para atender todos os critérios que as duas NBRs de Steel e Wood exigem. Então, você tem um produto que te traz uma confiabilidade porque ele está atendendo todos os requisitos, tanto nacionais como internacionais também, né? Então, como eu falei para você, a gente atende tanto o mercado nacional e mais 40 países. Até a nossa planta, se alguém tiver curiosidade de conhecer, ou tem alguns vídeos também da parte fabril nossa no Instagram, @helvaplac compensados. Você pode dar uma olhadinha lá, mas é uma planta hoje que tem capacidade para até 20 mil metros cúbicos mês de fabricação, né? A nossa concorrência ali está na média de 28 mil metros cúbicos. É uma empresa que veio de fora, no caso, concorrência nossa. Mas a gente é uma empresa nacional, né? Então tem história de mercado, são 30 anos, como eu falei. É uma empresa muito séria, né? Eu acho que, eu vou falar, eu que trabalho como construtor e também estou nesse mercado de desenvolvedor. O que é mais importante para a gente que aplica os produtos é você ter suporte. Porque problema você pode ter em qualquer produto, né? Por exemplo, tijolo, você não tem muito suporte, né? Quantos anos de garantia tem um tijolo? Eu fazia essa brincadeira nos treinamentos antigamente. Quantos anos de garantia tem um tijolo? Se você não rebocar o tijolo e bater nele, deixar no tempo, ele apodrece, passa umidade, não tem garantia. Aí quando você pega cada material aqui, um exemplo, 35 anos, 50 anos, pega lá o drywall lá, 10 anos, pega gesso, cimentista, glass rock, assim vai, né? Falando das marcas aí, fazendo propaganda com os outros. Mas em média, o aço, 40 anos, né? A exigência da norma. Né? Tem a exigência da norma, a VUP, né? Que é a vida útil dos materiais também, né? E a garantia do fabricante. Então, somando ali, você tem uma garantia média ali, vamos chutar, né? 25 anos, né? Garantia. Mas para você obter a garantia da tua construção, tem que aplicar corretamente. Só que aí lembrando até, né, para quem é o cliente final até, né, que vai construir, que pensa no steel frame, que a gente fala tudo isso, mas também não é só pegar, igual a gente falou que pega o plywood, pega a membrana, pega a cimentícia e é isso que vai ser sua obra. Não, a gente tem que entender que precisa de ser uma análise, precisa fazer uma análise da composição desses materiais, de como vai ser utilizado esses materiais, esse entendimento do comportamento dos materiais, igual você falou, pô, vou colocar então o plywood na laje. Estou numa época de chuva, eu preciso proteger, senão estou investindo aqui em 30 mil no plywood aqui e vou perder ele. Então, na verdade, você tem que entender que é construção a seco. Não é a água.
Exatamente. Então, o nosso maior ponto do steel frame é entender por onde essa água vai percorrer. Por isso que a gente precisa de fazer análises. O cliente, eu bato sempre na tecla. Precisa de dar tempo para a gente fazer essas análises, entender o projeto dele, para montar essa composição, para entender esses caminhos da água, para realmente proteger essa fachada. Principalmente falando de fachada, né? Que eu acho que é o maior problema da construção em si. Mas, assim, é que quando a gente olha esse cenário que a gente está falando, que é o mais crítico, são construtoras pequenas, então assim, que vão construir no canteiro de obra mesmo. Uhum. Mas se você olhar essa tecnologia, vamos olhar a tecnologia da construção seca, vai ver China, outros países que constroem também assim, eles constroem no ambiente seco, né? Mas de forma industrial e levam pré-pronto para o local. Né? Então, o risco de você ter patologias também é muito menor. Controla muito mais. Isso, exatamente. O pessoal entender, né, que investir em tecnologia é investir em durabilidade também para a construção. Né? Acho que, principalmente hoje em dia, acho que falta muito entendimento da durabilidade em si da construção. Você vai investir 1 milhão, 3 milhões na sua casa, quanto você quer que sua casa dura? Você quer só investir esse 1 milhão e pronto, porque está investindo 1 milhão, ou você quer investir 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 e fazer sua casa durar 10, 20 anos a mais? Acho que esse feeling que falta a gente fazer o brasileiro entender um pouco também, né? Sim, e hoje falando de custo, bem que você comentou assim, o valor global de obra, né? Mas hoje o custo comparando com a alvenaria, dependendo do projeto, chega a ser até mais em conta. Mas em média, quando você trabalha ali um alto padrão, ele vai ficar um pouquinho mais caro, dependendo, porque daí envolve design, né, também, né? Uhum. São livros grandes, né? Mas no contexto do projeto, tirando como você não tem quase desperdício, comparando com a alvenaria, por estatística é 30% mais, isso por uma boa mão de obra, você tem ali reduções de custo no decorrer do projeto. E também na parte de taxas de documentação, exemplo, quando você vai finalizar a documentação da tua obra, ele entra como, não sei como que é, depende da prefeitura, do município, né? Mas entra como Construção industrializada, né? construção industrializada, onde as taxas, os impostos são menores, né? Então você acaba tendo menos impostos, encargos no final da tua obra também, né? Mas tudo vale muito de um bom projeto, né? Vamos falar assim, graças a Deus o mercado cresceu, a gente tem bons projetistas, mas ainda a gente tem maus projetistas, então infelizmente o cenário é esse, né? Mas hoje existem muitas empresas aí capazes, o mercado também de fornecimento também hoje tá ótimo, né? Eu sofri no começo, a gente foi meio cenário de teste no começo também para muitos parceiros aí, mas é assim mesmo, né? Que o produto evolui no mercado, né? Errando e acertando, tirando experiência, né? Mais acertando do que errando. Isso resulta num bom sistema tecnológico. Né? Mas eu acredito, no que a gente comentou ali, esse mercado só vai crescer. Só crescer cada vez mais. De custo, eu fiz uma comparação recente, um estudo recente, para um cliente que ele queria fazer esse comparativo, tanto ele está mais inclinado para o steel frame, mas ela queria fazer o comparativo também com o custo de alvenaria, até para fazer aquela decisão final. Uma casa de 500 metros, compus todo, inclusive eu compus com o Strong System a fachada dela, fiz a alvenaria também, claro. Eu não fui orçar a alvenaria com paredinha fininha, eu fui orçar a alvenaria com a paredinha que uma casa de alto padrão vai ter, né? Para realmente comparar o custo exato. Porque se o cliente chegar no empreiteiro, o empreiteiro vai achar que vai fazer uma casa de 500 metros com um tijolinho fininho lá, igual ele faz. Tijolinho deitado, tijolinho deitado, pelo menos. Foi com tijolo deitado. Então eu tentei ser o mais justo possível. E o steel frame ficou um pouco mais em conta. Claro, a gente está partindo do estudo de viabilidade, sem projeto executivo de nada, então essa diferença pouca, às vezes no ajuste da alvenaria também poderia ficar próximo, mas mostra o quê? Acho que o ponto de análise não é nem esse, o ponto é que você vai ter um material muito mais tecnológico, uma casa muito mais tecnológica, com uma casa pensada, uma casa pensada para essa durabilidade que a gente está falando,
e, querendo ou não, o tempo de construção, né? A gente está falando de uma casa de 500 metros. Eu botei ali com folga, que a gente faria em 1 ano no steel frame, mas que a alvenaria pelo menos seria com 2 anos. Hoje dificilmente alguém faz uma casa em condomínio menos que um tempo desse. Mais fácil, eu já cheguei a fazer. Depende muito do projeto, né? Fiz uma casa térrea de 1.000 metros quadrados, eu fiz em 9 meses. Exatamente. Mas eu quis botar esse tempo com folga até para mostrar para ela que onde que pode chegar, que mesmo com o tempo folgado ela ainda teria essa vantagem. É que depende muito do produto, vou falar por experiência, né? Se é um alto padrão, você tem muita personalização, não é igual industrializar. Então, você tem um ganho de velocidade? Tem. De quanto? De até 30% em média, é esse estudo. Né? Pode ficar muito mais alto? Pode, mas aí você tem que subir o custo também para o cliente, você tem que pôr mais gente para fazer a montagem, se é um processo de montagem normal, não industrial, vamos se falar assim, né? Ou se você tem condição de ter um barracão e fazer pré-montagem dos painéis e levar parte parcialmente pronto, você acaba ganhando também mais no assinado, né? Então, mas o sistema em si é rápido, né? Mas... E tem formas da gente fazer mais rápido, só que tudo vai do investimento, né? É mão de obra, é a gente para conferir o serviço, né? Vai demandar mais da gente para conferir o serviço. Não adianta só sair atropelando o serviço, tem que ter as conferências em cada etapa, né? Então tudo isso vai demandando mais e um investimento maior. Sim. Mas, Rafael, eu acho que a gente passou aqui por tudo, falando sobre todos os assuntos, falando sobre os materiais que tem na Helva Plaque, damos um bônus aqui também falando um pouquinho do mercado em si, um pouquinho da nossa experiência com obra, falando das vantagens, tanto dos materiais em si, que vocês têm na Helva Plaque, né? E agora falando um pouco do sistema em si. Uhum. Nós temos outras linhas que eu não falei também. Olha aí, ó. Tem dos móveis, né? Nós temos a linha de formas plastificadas. Formas plastificadas, piso antiderrapante, tem uma linha moveleira, que eu não tenho aqui as amostras, que também vai muito bem nos projetos de tiny house, né? Eu tenho clientes que compram, eu tenho um produto lá que é com uma lâmina chamada Birch, que é da Europa, da Rússia, na verdade, onde ele dá um acabamento muito bonito para você fazer uma parede, forro, tipo amadeirado, se você quiser o padrão amadeirado, sabe? Então a gente tem outros produtos, que nem forma de concreto. Eu tenho produtos ali que tem de 20 até 50 desformas, se você quiser fazer. Eu tenho com proteção o filme, sabe? O filme de alto desempenho, filme fenólico. Para quem não conhece, o filme fenólico aqui, ó, esse preto brilhante aqui, ó, o filme fenólico. Se aplica também o desmoldante aqui, e ele vai ter uma resistência, vai te dar uma resistência, também uma facilidade de desmoldagem muito maior. E dá para reaproveitar umas 5 vezes, pelo menos? Até 50. Certo, 50. Eu tenho até 50. Em garantia BNT. Cara. Então, quando você pensa na Helva Plaque, você que está me ouvindo aí, aonde que eu posso trabalhar com Helva Plaque? Você pode, desde o início da obra, fundação, vai fazer as formas. Tapume, eu tenho um tapume na cor verde, que acima de 1.000 unidades eu posso pôr tua logo, já sai de fábrica, que é tua logo no teu tapume. No tapume eu sou um pouco enjoado. Esses tapume de... Tem uns hoje que aí você chega nos condomínios, dá 2 meses da obra, o tapume tá já todo caindo. Que é o madeirite convencional, né? Esse que a gente trabalha é a mesma base da linha Helva Ply, estrutural. Então ele tem hidrorrepelente, né? E o tapume, muitas vezes as pessoas não seguem as regrinhas básicas, né? De fixação das travessas, a distância, afastamento do solo. Normalmente a turmaiada deixa tudo encostado no chão. Existem formas corretas de montar com tapume de madeira que dão uma vida útil de mais de 1 ano. Eu tenho produto para fazer o barraco de obra, né? Para fazer formas provisórias. Então, a linha de painéis de madeira, eu tenho uma infinidade de coisas. Eu tenho hoje na fábrica a gente tem 3 CNCs. Então, se você quiser pré-cortar tudo, fazer redondo, quadrado, dimensão que você queira, eu fabrico para você, te entrego personalizado também. Se você mandar o plano de corte da casa, se for um volume que feche uma carga, eu consigo te mandar tudo pré-cortado. Então, a gente tem outros produtos, outras coisas a oferecer a você, cliente. Então, pronto, entra em contato aí com o Rafael.
Vende para construtora, vende para distribuidor, vende para todo mundo, né? É só dar uma carga, né? Isso aí. O pedido mínimo, a gente trabalha ali, dependendo da situação, revenda, normalmente o mínimo é de 3 a 5 pallets, né? Mas, dependendo, às vezes vai testar, a gente fornece um pallet, trabalha com pallet também, né, para o cliente trabalhar, mas o mínimo nós não vendemos fracionado, né? Que daí a gente já acaba avançando aos nossos parceiros, revendas, lojas, né, que vendem fracionado em menor quantidade, né? Mas nós trabalhamos nessa média de 3 a 5 pallets no mínimo. Show de bola. Brigadão, Rafael, por ter aceitado aí fazer essa live comigo. Nunca nem te dei dinheiro, né? Ainda nem comprei material, só namorando sobre material, ainda nem utilizamos, não tivemos oportunidade de utilizar nenhum na obra, mas tenho certeza que logo a gente vai conseguir. E aí que a gente vê, né? Que quando a pessoa é boa, né? Nunca nem utilizei material do cara, tô só usando o cara, sempre tirando dúvida aí. E a pessoa sempre disponível, né? Então a gente separa que não tem o interesse primeiro, né? Eu sempre digo assim, a gente é uma empresa muito correta, a gente é correndo que está trabalhando, atuando de material nesse mercado, mas o importante, como eu falei, eu vou falar como consultor de novo, não basta você comprar o produto e a empresa te abandonar, você tem todo o suporte com a gente, né? Então, pode aparecer com problema? Pode, mas nós não temos hoje zero de reclamação, graças a Deus, mas a gente está aí para difundir todo o conhecimento, para que nossos clientes apliquem corretamente. Eu tenho um treinamento básico, quando o cliente, a revenda, compra da gente, a gente dá esse treinamento base, online mesmo, né? Eu cheguei a dar esse treinamento aí até para mais de 30 vendedores de uma única empresa, então a gente facilita até a forma de divulgação e disseminação da informação técnica. Tem um manualzinho técnico também que eu encaminho quando você compra, né, de aplicação, de armazenar, então tem tudo isso. A fábrica, quem perguntou, Valcir, você tem que comprar de mim, Valcir. Olha, estou tentando vender o Shazam, chega lá, você não compra de mim. A fábrica fica em Bituva, aqui no Paraná. Pertinho. Em Bituva. Fica ali mais ou menos em torno de Ponta Grossa, em Bituva, 60 quilômetros, de Curitiba, 120 quilômetros. Você já sentou umas 2 vezes lá com o Valcir e ele não comprou? E o Shazam chega lá, toma chá de cadeira. Estou tentando fechar um pedido lá faz tempo, só quer saber do concorrente, não compra com a gente. Vamos comprar, Valcir. Vamos lá. Olha, já pega a energia da live e já manda mensagem para ele. Já. Mas, então, Vou chamar o Shazam. Chama lá o Shazam, ele está tendo. Ele tem todo o catálogo técnico nosso. Mas nós estamos aí. Estamos com preço. Vamos falar de preço aí, Valcir. Nosso preço aí comparado aí com o concorrente, tem variações aí bem abaixo. A gente consegue as condições, dependendo do volume que se for trabalhar, é bem interessante. Entre em contato com o Shazam aí. E se você comprar ainda esse mês, eu mantenho o preço da tabela do ano passado. Para quem está assistindo a live aí, consigo um descontão legal. Olha aí. Então, pronto. Que agora está subindo tudo, né? O dólar não para de subir, cara. Né? Vamos falar a verdade. Está subindo tudo, aumentando o imposto para cada movimento nosso, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas fechou. Obrigadão, Rafael. Obrigado. Vamos falando. Em breve vamos usar os materiais aí de vocês e tenho certeza que a gente vai conseguir mostrar esse amor à primeira vista que eu tive, a gente mostrar ali na prática ali o porquê. Nós somos mais que parceiros e clientes, nós temos só amigo aí, cara, só amizade. Graças a Deus. Fechou. Só gente para brigar por nós, hein? Pronto. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau.